O Bitcoin tem um limite rígido, não está aumentando de forma alguma. Então, por que está subindo para 3 milhões por moeda? Bem, nos últimos 10 anos ele tem se valorizado 60 por ano, em média. Nos últimos 4 anos, 60% ao ano. Está bem. O índice S&P está aumentando cerca de 15% ao ano. Nos últimos 4 anos, a oferta de moeda, o dólar, está aumentando em algum lugar entre 7 e 10% ao ano nos últimos 4 anos. Entenda que Bitcoin é mais simples e termodinamicamente sólido que ações. O Bitcoin tem consistentemente superado os ativos financeiros tradicionais, ostentando uma valorização média anual de 60%. Um forte contraste com a taxa de crescimento de 15% do S&P 500 no mesmo período. Este desempenho notável decorre das características únicas do Bitcoin que o posicionam como uma classe de ativos fundamentalmente diferente. Em uma entrevista, Michael Saylor acredita que o Bitcoin é imune a pressões inflacionárias, ao contrário das ações ou das moedas fiduciárias. Enquanto o suprimento do dólar se expandiu de 7 a 10% anualmente nos últimos anos, corroendo o seu poder de compra, o suprimento do Bitcoin permanece fixo em 21 milhões de moedas. Esta escassez, combinada com a sua natureza descentralizada e imutável, torna o Bitcoin um ativo termodinamicamente sólido que não está sujeito aos riscos de contraparte, instabilidade financeira ou forças entrópicas que frequentemente afetam os investimentos tradicionais. À medida que os investidores globais buscam refúgio da inflação, volatilidade do mercado e incerteza geopolítica, a capacidade incomparável do Bitcoin de armazenar e aumentar a riqueza se torna cada vez mais evidente. A simplicidade, resiliência e previsibilidade do ativo posicionam como uma pedra angular crítica do sistema financeiro do século XXI. Com a sua trajetória pronta para o crescimento contínuo, o Bitcoin representa uma mudança de paradigma em como o valor é compreendido e garantido na era moderna. Vamos assistir a clipes da entrevista explosiva de Michael Saylor para obter mais insights. Já agora, não se esqueça de esmagar o botão de curtir, inscrever-se no canal e habilitar as notificações para conteúdo adicional aprofundado. Obrigado por se juntar aqui no canal Mentes Milionárias. Meu nome é Rui Ludovino. Aproveite o vídeo. O Bitcoin é considerado o primeiro ativo monetário perfeito do mundo. E quando digo perfeito, quero dizer que ele está limitado a um valor fixo. Todos os outros ativos monetários que você poderia usar como reserva de valor a longo prazo têm algum tipo de vazamento ou sofrem de inflação. Seja ouro, prata, imóveis, arte ou qualquer outra coisa, há entropia e degradação. Portanto, o ativo monetário perfeito e ideal seria uma quantidade fixa de algo para os próximos 1000 anos ou mesmo para 10 mil anos. Portanto, o Bitcoin é a primeira coisa desse tipo. Até mesmo coisas que achamos que são escassas, como imóveis, podemos fabricar mais imóveis, podemos criar mais propriedades à beira-mar. Até mesmo metade de Boston e metade da praia de Miami são propriedades à beira-mar criadas pelo homem. Assim, você começa com essa ideia de escassez. Então, por que seu valor aumenta e ele sobe? Porque a oferta de dólares está aumentando cerca de 7% ao ano nos últimos 100 anos. E a oferta de moedas fracas é mais parecida com 14% ao ano. Isso significa que o dólar perde 99,9% de seu valor ao longo de 100 anos. Uma moeda fraca perderia, você sabe, 99,9% de seu valor em 20 anos. Portanto, o motivo pelo qual o valor das coisas escassas e desejáveis aumenta é a dificuldade de produzi-las em uma fábrica. Se você for a Hershey's, na Pensilvânia, verá uma fábrica que produz barras de chocolate e elas produzem barras de chocolate a 50 mil por hora em uma caixa. E você não pode criar 50 mil barras de chocolate, mas eles conseguiram fazer isso de forma excelente. Foi por essa razão que fundaram uma empresa. Portanto, se uma fábrica puder produzi-las, o preço vai cair. Se um político puder imprimi-lo ou declará-lo, o preço também cairá. Se a tecnologia ou um robô puder criá-lo, ou se um tecnólogo puder torná-lo mais barato se estiver sob a lei de Moore, ou se ia poder produzi-lo em massa. Então você não vai querer armazenar sua riqueza monetária em qualquer coisa que a engenhosidade humana ou a política
possam criar em maiores quantidades. Assim, restam apenas coisas como as pinturas de Da Vinci que você aprecia, arte rara de pessoas falecidas que você gosta. Você prefere imóveis à beira-mar em Palm Beach em vez de outros imóveis à beira-mar. É mais desafiador criar uma praia do que uma orla marítima. E quando você observa essas coisas, sabe, um acre de terra em Miami Beach aumentou 1000 vezes em 100 anos. A propriedade à beira-mar em Palm Beach pode ter subido um fator de 2000. Quer dizer, esses valores subiram de $10.000 por hectare para 20, 30 ou 40 milhões por hectare. Assim, a ideia geral é que a oferta de moeda está crescendo. Existem certos ativos escassos e desejáveis que não estão aumentando rapidamente. O Bitcoin tem um limite rígido. Não está aumentando de jeito nenhum. Então, por que está subindo para 13 milhões por moeda? Bem, nos últimos 10 anos ele se valorizou 60% ao ano, em média, nos últimos 4 anos. 60% ao ano, certo. O índice S&P está crescendo cerca de 15% ao ano, isso nos últimos 4 anos. A oferta de moeda, o dólar, está aumentando entre 7% e 10% ao ano, talvez 10% ao ano nos últimos 4 anos. Então, quando você entende que o Bitcoin é mais simples e mais termodinamicamente sólido do que uma carteira de ações, certo? O que está subindo um pouco mais rápido do que a taxa de inflação é um portfólio diversificado de empresas de alta qualidade, como Tesla, Apple, Google e outras grandes empresas. Eles podem ter um desempenho superior em alguns pontos percentuais devido à engenhosidade humana, aos robôs, à IA e à tecnologia da lei de Moore. Mas as empresas têm superfícies de ataque. Outras empresas têm risco de contraparte. Os fatores de risco das empresas são que elas podem ser processadas por antitrust. Você sabe, a China não gosta da Nvidia, a Europa pode taxar a Apple, um sindicato pode sindicalizar a Amazon, o governo do Z-Way pode processar a Microsoft. Se for uma empresa realmente boa, provavelmente enfrentará um ataque regulatório, e se for uma empresa ruim, será esmagada por uma empresa maior. Além disso, pode ter o azar de sofrer por causa de uma guerra, fome, furacão ou mau tempo. Ou talvez esteja situada em uma cidade onde a taxa de imposto triplique. Há, portanto, uma série de horrores que podem fazer com que você perca dinheiro em um investimento corporativo ou financeiro. Ou talvez você possua a melhor empresa do mundo e ela esteja situada na Venezuela, aí o governo muda ou, pessoas costumavam ter negócios realmente bons em Cuba e então o Castro assumiu o controle. De repente isso se torna ilegal, ou a moeda entra em colapso, ou eles expropriam sua propriedade. Você possui o melhor petróleo na Venezuela e o governo toma, certo? Ou talvez você tenha uma grande empresa na Rússia e a moeda colapse, como aconteceu em 1990. Ou talvez você tenha uma grande empresa no Brasil e a moeda entre em colapso, como aconteceu há cerca de 30 anos. Coisas que estão no mundo real, coisas que estão sujeitas ao destino político, ao clima, à guerra, à fome ou à concorrência. Ou talvez você tenha a maior empresa de fotografia do mundo, como a Kodak, Ops ou a Xerox. Certo, o mundo está cheio de exemplos de empresas realmente excelentes. E talvez um produto realmente excelente, talvez uma terra excelente. Talvez você tenha prédios, mas esses edifícios estavam localizados no Egito, onde houve um golpe, ou talvez esses prédios estivessem situados no coração do Afeganistão, você sabe, em Cabul. Ops. Então, o que é exatamente o Bitcoin? Bem, ele não está presente no mundo físico, não é uma empresa. Não há risco de contraparte associado a uma empresa, não há risco de contraparte vinculado a uma cultura, não há risco de contraparte relacionado a uma moeda e não há risco de contraparte para um credor. Certo? Ao eliminar todos esses riscos de contraparte, você acaba obtendo uma forma de propriedade digital pura. Michael Saylor defende apaixonadamente o Bitcoin como o primeiro ativo monetário perfeito do mundo, uma inovação revolucionária na história humana. Ao contrário de ativos tradicionais como ouro, prata ou mesmo imóveis, o Bitcoin tem um suprimento fixo de 21 milhões, imune à inflação, entropia ou manipulação. É o recurso escasso definitivo num mundo onde tudo o resto pode ser replicado, degradado ou desvalorizado. Saylor
explica as forças económicas que impulsionaram a ascensão do Bitcoin. As moedas fiduciárias, ele observa, perdem valor constantemente à medida que os governos imprimem mais e mais notas. No último século, o dólar perdeu 99,9% do seu poder de compra. Em contraste, o valor do Bitcoin aumenta à medida que o capital flui para ele, buscando um refúgio seguro e previsível contra riscos políticos, ambientais e económicos. Para Saylor, o Bitcoin representa segurança, pureza e resiliência, uma propriedade digital intocável pela geopolítica ou interferência humana. À medida que a adoção cresce, ele prevê que o Bitcoin suba para 13 milhões de dólares por moeda até 2045, consolidando o seu lugar como um pilar fundamental da riqueza global. Vamos lá assistir a mais clipes desta entrevista. Por que o preço vai subir? Vai subir porque o capital está migrando do estado mais entrópico, um estado de ansiedade, risco e confusão, para um estado mais ordenado e menos arriscado. Imagine a água no topo de uma montanha. Porque a água flui para baixo, isso acontece acidentalmente. A cachoeira cria uma turbulência assustadora. Mas e se ela parar, ela desce a ladeira devido à física. É um estado de energia mais baixo para a água estar no nível do mar do que 1 milha de altura. Por que o dinheiro está indo para o Bitcoin? Vou pegar seu dinheiro e colocá-lo em países e bancos aleatórios na África. Talvez eu o espiritualize com um feitiço e então digo, ok, é segunda de manhã. Seu dinheiro está em bancos e países aleatórios na África. Quer trazê-lo de volta para os UA ou deixá-lo lá não, você vai trazê-lo de volta para onde se sente seguro. O capital tende a fluir em direção à segurança. Ele se dirige para onde é tratado da melhor maneira possível. E, portanto, o dinheiro está fluindo. Quando falo de dinheiro, estou me referindo ao capital do longo prazo. Ele está se direcionando para o Bitcoin, pois está escapando de países como Rússia, China, África, Venezuela, Cuba, América do Sul e até mesmo da Europa. Se você perguntar aos europeus em um teste muito simples, vocês preferem o dólar digital ou o euro digital? 99-1. Eles preferem o dólar ao euro em seu próprio país. Eles não querem o euro. Todo mundo quer o dólar. Todo mundo quer viver no ZOA. Todo mundo quer sua propriedade e a rede segura do ápice do mundo. Portanto, o capital está fluindo para o Bitcoin a 60%. O método tradicional de armazenar seu capital de longo prazo é o índice SEP, que é de 15%. O que acontecerá é que mais capital fluirá dos 15% para os 60%. Mais capital do século XX irá para o século XXI. Se você tem $1 bilhão em armazéns de 1980, eles estão enferrujando, certo? Estão caindo. Vai precisar reconstruí-los. Quer reconstruí-los para mais 40 anos ou investir em Bitcoin? Sim, o dinheiro flui do passado para o futuro. O dinheiro flui do físico para o digital, movendo-se de ativos de alto risco para aqueles de menor risco. O dinheiro migra da insegurança para a segurança. Ele flui do leste para o oeste. O Bitcoin representa a forma mais elevada, menos desordenada e menos arriscada de direitos de propriedade. 60% de ativos de maior risco seguirão em direção aos 15% de menor risco. Com o tempo, o índice e o Bitcoin irão se aproximar. Então, o que eu prevejo, eu acredito que o Bitcoin, à medida que amadurece, verá sua taxa de crescimento diminuir gradualmente de 60% para 58%, depois para 55%, 52%, 50%, 48%, 38% e eventualmente para 35%, e depois para 33%. No mundo tradicional, 150 trilhões de dólares de ações tradicionais representam cerca de 12% a 15%. Eles vão começar a incluir o Bitcoin, talvez se aproximem dele, mas enfrentarão dificuldades com o risco entrópico, concorrência, clima, guerra e fome. Então, sempre terão desafios. O Bitcoin será metade do tamanho do patrimônio líquido. Ele começará a se aproximar do tamanho do patrimônio líquido. E há 300 trilhões de dólares em títulos de renda fixa, ações preferenciais, todos os tipos de ETFs que detêm instrumentos de renda fixa equivalentes de moeda. Dívida soberana que rende cerca de 5% no momento. Portanto, 5% antes dos impostos, talvez 3 ou 4% depois dos impostos. Portanto, à medida que as pessoas se sentirem mais confortáveis com o Bitcoin, elas transferirão dinheiro para o Bitcoin e, em seguida, para empresas como a MicroStrategy. Bem, vamos criar um patrimônio que extraia capital dos mercados de capital acionário dos 7 magníficos, do S&P.
ele fluirá para as ações da MicroStrategy e, em seguida, criaremos títulos e os títulos pagarão o dobro ou o triplo dos títulos do mercado de capitais tradicional. Assim, ao emitirmos esses títulos, o capital que está em renda fixa saltará para um título lastreado em Bitcoin e o patrimônio líquido saltará para um patrimônio lastreado em Bitcoin. E com o passar do tempo temos 500 trilhões de dólares desse capital tradicional. Sabe, acho que em 21 anos o Bitcoin passa de 60% de ARR para 20% de ARR se você misturá-lo. É como uma média de 29% de ARR. E se você colocar o arranjo de 29% em um modelo de 21 anos, isso o levará de onde o Bitcoin estava, que era cerca de 55 mil por moeda em meados de 2024. Quando eu estava no Bitcoin Nashville e fiz aquele discurso e fiz aquela previsão, o Bitcoin está em torno de 55 mil ou 60 mil. E ele simplesmente sobe com alguma volatilidade. Sabe como é? Ela sobe e despenca. Sobe, desce, serpenteia e chega a 13 milhões por moeda no ano de 2045. E à medida que sobe, torna-se uma quantidade maior do capital mundial. Em vez de 2 trilhões de dólares, ele se torna 280 trilhões de dólares. Mas sabe, a quantidade de riqueza no mundo passa de 900 trilhões para 4 mil trilhões. E há muitos títulos, muitos imóveis e muitas ações. E não é que o Bitcoin consuma tudo. É mais como se o Bitcoin fosse de 1/10 de 1% da riqueza mundial, você entende, para cerca de 7% da riqueza mundial ou algo parecido. O Bitcoin se estabeleceu firmemente como um ativo financeiro revolucionário pronto para outro mercado de alta significativo nos próximos anos. Depois de atingir uma alta recorde de 108.300 dólares no final de 2024, esta criptomoeda experimentou um recuo modesto, mas continua no caminho para um crescimento exponencial. Analistas prevêem que o Bitcoin pode atingir os 225 mil dólares até final de 2025, impulsionado assim pela adoção institucional acelerada, desenvolvimentos regulatórios favoráveis e crescimento de disponibilidade de ETFs à vista do Bitcoin nos Estados Unidos. Somente em 2024 o Bitcoin subiu quase 119%, ressaltando o seu potencial de geração de riqueza. Com a capitalização de mercado projetada para 4,5 trilhões, o domínio do Bitcoin representa 25% do valor de mercado do ouro, marcando a sua crescente influência como reserva de valor. O ecossistema em torno do Bitcoin também se está expandindo. Analistas preveem um mercado em expansão para mineradores de cripto, com a capitalização de mercado total para empresas de mineração prevista para exceder 10 bilhões de dólares em 2025. Empresas de mineração de jogo puro como a Marathon e a Riot Platforms estão prontas para superar o próprio Bitcoin, beneficiando-se da melhoria dos fundamentos. À medida que o capital global muda cada vez mais para ativos digitais seguros, o Bitcoin continua a ofuscar as ações tradicionais e moedas fiduciárias. Com a sua escassez e desempenho comprovado, o Bitcoin continua sendo uma força transformadora nas finanças modernas, atraindo investidores que buscam estabilidade e crescimento num cenário económico incerto. Para encerrar, o que é que você acha do crescimento do Bitcoin? Se ele influencia o valor de outros ativos, como ações e ouro? E, por favor, deixe-me saber o que pensa nos comentários em baixo. Obrigado por ter sintonizado aqui no canal Mentes Milionárias. O meu nome é Rui Divino. Amanhã voltarei para mais um vídeo. E até lá, tenha o resto do dia fantástico. Não se esqueça de esmagar o botão de curtir e de subscrever. Tchau, tchau.